Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Loureiro, sou professor de raciocínio lógico e nessa aula nós vamos falar sobre as estruturas lógicas simples. Professor, explica aí para mim o que é esse tema afinal de contas. Vamos lá. Se você já estudou raciocínio lógico, você vai acabar lembrando sobre os conectivos, né? O quanto os conectivos são importantes para que você consiga desenvolver com segurança determinadas situações que vão envolver os seus comportamentos lógicos. Afinal, cada conectivo tem um comportamento lógico específico e caso apareça para você uma questão de prova para que você consiga identificar se determinada proposição, no final das contas, é uma verdade ou é uma falsidade, é graças ao entendimento, ao domínio das estruturas lógicas que você vai conseguir identificar o resultado correto da estrutura em si que está sendo apresentada para você. Estrutura que pode ser representada simbolicamente ou até mesmo representada por escrito, tá? As bancas fazem os seus apontamentos, né, pedindo para você considerar inicialmente uma proposição sendo verdadeira ou outra proposição sendo falsa, e ela acaba apresentando a você, numa situação hipotética, uma proposição composta, uma estrutura lógica para você analisar, e é justamente o comportamento do conectivo que vai ser essencial para que você consiga identificar o resultado final da sua estrutura lógica em si. A princípio, eu estou trazendo aqui para você uma abordagem em cima do que eu chamo de estruturas lógicas simples, que são as estruturas lógicas que possuem apenas um conectivo em sua análise, tá? Isso é importante até para que você possa reforçar cada vez mais a lembrança do comportamento de cada conectivo. Seja da conjunção, da disjunção, da condicional, da bicondicional e também da disjunção exclusiva. É como se fosse um trabalhinho de base para que você, quando precisar analisar as estruturas lógicas mais complexas, que são aquelas que envolvem dois ou mais conectivos, você tenha mais condições, mais facilidade para poder fazer essas análises que são mais elaboradas. Então, a princípio, nesta aula a gente vai pegar bem a base para que num próximo momento, seja numa questão, resolvendo exercícios em casa ou até mesmo na hora da prova, você consiga desenvolver tranquilamente qualquer tipo de estrutura lógica, tá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui direto do Supremo. Vamos nessa falar sobre as estruturas lógicas simples. Professor, como é que funciona essa abordagem? Antes de tudo, você vai prometer para mim que eu vou, juntamente com você, escrever esse esqueminha e você nunca mais vai esquecê-lo, tá? A princípio, você vai começar fazendo isso aqui, ó. Vai escrever que tudo V dá V. Automaticamente, vai lembrar que tudo F dá F. Maravilhoso. E depois? Depois é só você lembrar disso aqui, ó. Vera Fischer é falsa. Para ser verdadeiro tem que ser igual. E para fechar, para ser verdadeiro tem que ser diferente. Beleza? Pronto. Você acabou de colocar aqui junto comigo o comportamento dos conectivos, né? A famosa tabuada lógica, tá? Na tabuada lógica é exatamente assim que funciona. Na tabuada lógica, numa conjunção, se der tudo V, o resultado dá V. Numa disjunção, se der tudo F, o resultado dá F. Numa condicional, se der Vera Fischer, o resultado é falso. Numa bicondicional, se os valores forem verdadeiros, quer dizer, se os valores forem iguais, o resultado é verdadeiro. E numa disjunção exclusiva, se os valores lógicos forem diferentes entre si, o resultado é verdadeiro. Beleza?
Lembrou disso? Faça o seguinte, exercite, tudo V dá V, tudo F dá F, Vera Fischer é falsa, verdadeiro igual, verdadeiro diferente. Vou repetir, tudo V dá V, tudo F dá F, Vera Fischer é falso, verdadeiro igual, verdadeiro diferente. Crie esse hábito, essas repetições que eu estou propondo que você repita, justamente porque no dia da sua prova, você vai pegar a sua prova, vai pegar um cantinho da folha e vai escrever isso e não vai mais se preocupar com comportamento de conectivo, não vai mais se preocupar com tabuada lógica, porque ali você vai escrever todas as possibilidades sobre resultados de um determinado conectivo lógico, tá? Conjunção, que é o E, tudo V dá V. Disjunção, que é o OU, tudo F dá F. Sim, então, que é a condicional, Vera Fischer é falso. Bicondicional, C e somente C, para ser verdadeiro, tem que ser igual. Junção exclusiva, ou, para ser verdadeiro, tem que ser diferente. Só isso. Tudo V dá V, tudo F dá F. Vera Fischer é falsa, verdadeiro igual e verdadeiro diferente. Só, mais nada e vai dar tudo certo, tá? Agora vem comigo para a gente começar a fazer um treinamento direcionado sobre as estruturas lógicas simples, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Vou criar um exemplo. Que será: considere as proposições P e Q verdadeiras. E identifique o resultado lógico de cada estrutura a seguir. Dois pontos. Como eu disse, né? Nós vamos fazer um trabalhinho de base, tá? Vou colocar aqui no cantinho, ó, na letra A. P e Q. Na letra B. P e não Q. Na letra C, não P e Q. Na letra D, não P e não Q. Bem, o que eu estou propondo aqui a princípio para a gente? Primeiro, reconhecimento do conectivo lógico que a gente está trabalhando, tá? Acento circunflexo, conectivo E. Portanto, é esse comportamento aqui que a gente vai começar a observar. Afinal, na conjunção, estou analisando o conectivo E, se der tudo V, o resultado dá V. Beleza. Próximo passo, observar o enunciado, que está dizendo que P e Q são proposições verdadeiras. Portanto, apareceu P, a gente coloca verdade. Apareceu a negação de P, falsidade. Proposição Q, verdade. Apareceu a negação de Q, falsidade. Agora é só verificar. Beleza. Dentre essas quatro, letra A, letra B, letra C e letra D,
Qual que vai ser verdade? É isso aí. Apenas a letra A. Por quê? Porque apenas na letra A nós tivemos o comportamento que tudo vê, dá V. Beleza? Nas demais alternativas, na B, na C e na D, isso não aconteceu. Então aqui é falso e aqui também é falso. Tranquilo, né? Vamos seguindo. Agora eu vou fazer letra E. Vou botar P ou Q. Letra F. P ou não Q. Letra G. Não P ou Q. E letra H, não P ou não Q. Vamos lá. O enunciado apontou o que para a gente? O enunciado apontou que P e Q são proposições verdadeiras. Apareceu P, coloco verdade. Apareceu a negação, coloco falsidade. Proposição Q, de acordo com o enunciado que eu criei, é verdade. Apareceu o oposto, é falsidade. E agora a gente está analisando outro conectivo, certo? É um Vzinho, conectivo ou seja, estamos diante de uma disjunção. Na disjunção, só se der tudo F que o resultado dá F. Só na letra H é que a gente tem isso, certo? Só na letra H que deu tudo F. Então, o resultado ficou F. Nas demais, isso não aconteceu. Se não aconteceu, não tem como ser falso. O resultado vai ficar verdadeiro. Beleza? Já trabalhamos aí estruturas lógicas simples, né? Tanto da conjunção quanto da disjunção. Vamos seguindo. Agora a gente vai para a letra I. Vou colocar condicional, né? P, então Q. Letra J. P, então, não Q. Letra K. Não P, então Q. E letra L. Não P, então não Q. Lembrando que o enunciado fez alguns apontamentos importantes, né? P e Q são proposições verdadeiras. Então, no lugar do P, eu coloco verdade. Na negação, coloco o oposto, né? Coloco falsidade. No lugar do Q, coloco verdade. No lugar da negação, coloco o oposto, coloco falsidade. E agora, já que o comportamento do conectivo é em cima do conectivo C, então, né, é em cima da condicional, é só eu lembrar que na condicional, se der Vera Fischer, fica falso. Ou seja, se o antecedente, que é aquele que vem antes do então, for verdadeiro, e o consequente, que é o que vem após o então, for falso, se acontecer exatamente nessa ordem, se aparecer a famosa Vera Fischer, né? Isso vai ser falso. Isso aconteceu na letra J. Nas demais alternativas, isso não aconteceu. Logo, não tem como a condicional ser falsa. Portanto, ela será verdadeira para as demais situações. Tranquilo? E vamos embora para cima, vamos seguindo. Agora a gente vai letra M. Vamos usar agora a bicondicional, tá? P, C e somente C, Q. Letra N. P, C e somente C, não Q. Letra O.
não P, C e somente C que letra R, não P, C e somente C, não Q, tá? Olha lá, já foram A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ih, já pulei para R, que loucura, hein? Vão até achar que eu não sei o alfabeto. Depois do O vem o P, professor. Fala sério. Vamos lá. M, N, O, P. Estamos analisando agora as bicondicionais C e somente C, tá? Vamos nessa, ó. O enunciado considerou que P e Q são verdadeiras. Apareceu P, coloco verdade. Apareceu a negação, coloco falsidade. Proposição Q, coloco verdade. Negação, coloco o oposto, coloco falsidade. Só que agora a gente está analisando a bicondicional. Lembrando, né, qual é o comportamento do lógico da bicondicional. Bicondicional só será verdadeira quando os valores forem iguais. Perceba que os valores foram iguais apenas na alternativa M e na alternativa P. Na M, ambas foram verdadeiras, são iguais, né? Se são iguais, é uma verdade. E na letra P, ambas foram falsas. Se são iguais, na bicondicional, isso é uma verdade. Nas demais, isso não aconteceu. Então, não tem como ficar verdadeiro. Portanto, o resultado será falso. Beleza? Vamos lá, relembrando o alfabeto completo, 26 letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Agora, Q, R, S, T. Pronto. Vamos nessa para análise da disjunção exclusiva, conectivo ou. Vou fazer ou P ou Q. Ou P ou não Q. Ou não P ou não Q. E para fechar, ou melhor, ou não P ou Q. E para fechar, ou não P ou não Q, tá? E a gente tem todas as possibilidades assim representadas. Lembrando que o enunciado apontou para a gente que P e Q são proposições verdadeiras. Apareceu P, a gente coloca verdade. Apareceu a negação de P, a gente coloca falsidade. Proposição Q, o enunciado disse que é uma verdade. Apareceu a negação, é o oposto, a gente coloca falsidade. E agora nós estamos analisando um outro conectivo lógico, que é a disjunção exclusiva conectivo ou. Se é o conectivo ou, o comportamento diz que só será verdadeira quando os valores lógicos forem diferentes. Valores lógicos diferentes você encontra na alternativa R, enquanto um foi V, o outro foi F. Então isso é verdadeiro, porque na disjunção exclusiva só será verdadeira quando os valores forem diferentes. Isso também aconteceu na alternativa S. Enquanto um foi F, o outro foi V. Se são diferentes, na disjunção exclusiva, isso é verdadeiro. Nas demais, isso não aconteceu, portanto, não tem como ser uma verdade, logo, o resultado passará a ser uma falsidade. Tranquilo? Agora, eu quero chamar a sua atenção a um detalhe interessante, que é o detalhe que envolve a bicondicional e a disjunção exclusiva, tá? Comportamento da bicondicional só será verdadeiro se os valores forem iguais. Da disjunção exclusiva só será verdadeiro se os valores forem diferentes. Ou seja, uma representa o oposto da outra, certo?
Vou dar um exemplo aqui para você observar. Olha para cá, que deu FV na bicondicional, né? Não P foi F e o Q foi V. E olha para cá, não P sendo F e Q sendo V. Só que aqui a gente está trabalhando com conectivos diferentes, né? Na letra O, a gente está trabalhando com C e somente C. Na letra S, a gente está trabalhando com ou, beleza? Olha para o resultado. Enquanto um foi falso, o outro foi verdadeiro. Por que isso acontece? Porque o comportamento desses conectivos são opostos, tá? Se um representa o oposto do outro, significa dizer que um vai representar a negação do outro. Até porque, de acordo com a lógica, a negação nada mais é do que o oposto, certo? O comportamento oposto assumido em relação a uma proposição inicial. Então, se uma proposição inicial for uma verdade, o oposto será uma falsidade e vice-versa. Logo, se uma bicondicional for uma verdade, a mesma estrutura, com as mesmas proposições, com os mesmos valores, só que trocando o bicondicional pelo ou, que é a adjunção exclusiva, se a bicondicional foi verdadeira, a adjunção exclusiva com certeza será falsa. Se a adjunção exclusiva for verdadeira, mantidas as mesmas proposições e os mesmos valores, apenas trocando os conectivos, se a adjunção exclusiva for verdadeira, com certeza a bicondicional será falsa, porque uma representa o oposto da outra, portanto, uma representa a negação da outra e vice-versa. Tranquilo? Chegamos ao final de mais uma aula, espero que você tenha gostado, aproveitado para poder ter novamente, né, aquela preparação específica, direcionada, né, com repetições que são importantes, para que você compreenda cada vez mais a lógica proposicional. Fica aqui o meu agradecimento e o meu desejo que você continue estudando. Bons estudos e até a próxima! E nesta aula nós vamos falar sobre as estruturas lógicas complexas. Essas estruturas são denominadas dessa maneira até pela quantidade de conectivos que você tem para analisar e também o uso concomitante dos sinais gráficos que acabam construindo essa proposição composta mais desafiadora, podemos dizer assim. As estruturas lógicas complexas contam com proposições compostas que possuem 2 ou mais conectivos e a importância de você saber como você começa a sua análise e como você terminará a sua análise, principalmente se a estrutura lógica tiver parênteses, colchetes e chaves. Na verdade, isso acaba nos lembrando as expressões numéricas. Afinal, quando a gente fala das expressões numéricas, a gente tem todo um cuidado, antes mesmo de fazer as operações matemáticas, analisar os sinais gráficos obedecendo aquela velha ordem de sempre, né? Primeiro, parênteses, depois colchetes e, por fim, as chaves. E é exatamente esse critério que nós vamos estabelecer também na análise das estruturas lógicas complexas. Se houver os sinais gráficos, a gente segue exatamente essa ordem para realizarmos corretamente a análise dessa extensa proposição composta. Tudo bem? Queria apenas dizer aqui para você que essa denominação estruturas lógicas complexas, esse finalzinho, na verdade, é minha autoria. Por quê? Para você ligar o alerta sempre que você analisar proposições compostas maiores. A gente sabe que você sente facilidade ao analisar uma estrutura lógica mais tranquila, né? Mais simples, quando tem apenas um conectivo, porque basta você lembrar o comportamento lógico dele para você conseguir fazer a sua análise e observar quando que ela vai ser uma verdade ou quando que ela vai ser uma falsidade.
Mas a partir do momento que a gente começa a perceber situações mais complexas, mais elaboradas, e aí que vem a aula de hoje para poder trazer através dos exemplos como isso acaba acontecendo e como você precisa conduzir esses processos, a gente chama a atenção porque isso já é uma tendência, né, de acordo com as provas anteriores, daquilo que poderá acontecer com a sua prova nessa preparação, beleza? Vamos então para mais uma aula aqui direto do nosso curso, do nosso time supremo, uma ótima aula para vocês. Vamos nessa falar sobre as estruturas lógicas complexas, tá? Professor, qual é a melhor maneira para a gente compreender o tema de hoje? É exemplificando. Então vamos ao exemplo. E o exemplo diz o seguinte: considere as proposições P e Q verdadeiras R e S falsas. Beleza? Considere as proposições P e Q verdadeiras, R e S falsas. Vou melhorar isso aqui, né? E as proposições R e S falsas. Analise as estruturas lógicas complexas a seguir com base nas informações presentes no enunciado. Beleza. Letra A. Vou começar pegando leve, tá? Por enquanto, nada demais. Na letra A eu vou colocar P e Q. Então, R. Na letra B, vou colocar não S ou não P, C e somente C, Q e não R. Na letra C, vou colocar assim, ó. P e não R ou S. Então, Q ou R e P. Na letra D, eu vou colocar não P então R ou Q C e somente C.
R ou não P? Então, não Q. E vou até adotar aqui um outro critério, porque dependendo da abordagem, e eu vou até fazer essa justificativa aqui para você entender melhor, algumas bancas, quando fazem uso dos sinais gráficos, e ao mesmo tempo que uma estrutura lógica ela possui o seu símbolo de negação, algumas bancas acabam colocando cada negação dentro do parênteses, enquanto outras acabam não envolvendo cada negação por parênteses, tá? A princípio, eu vou colocar normal, sem destacar cada negação dentro do parênteses, mas vou colocar uma ou outra de maneira diferente, só para que você verifique e compreenda e se acostume que isso também pode acabar acontecendo, tá? Na prática, professor, faz alguma diferença? Então, se a negação está dentro do parênteses, né, se está envolvida no parênteses, primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses. Pode ser que eu resolva apenas a negação isolada ou pode ser que eu tenha a negação de uma proposição associada a um conectivo. Então pode acabar gerando para a gente sim um resultado lógico diferente, até pela ordem de resolução que a gente precisa seguir através do uso dos sinais gráficos em si, beleza? Agora volta para cá, já sabendo disso, como eu disse, né? Em alguns casos eu vou isolar, em outros casos eu não vou isolar a negação. A negação, ó, só para você entender, eu coloquei isolada aqui nesse parênteses, só que aqui, ó, eu não coloquei isolada, beleza? Só para mudar um pouquinho, tudo bem? A princípio, eu criei essas 4 alternativas para que nós pudéssemos analisar cada uma delas, tá? Então vamos nessa, pessoal. Olha só. O valor de P de acordo com o enunciado e o valor de Q de acordo com o enunciado são verdades, né? São proposições verdadeiras. Então, anotando e esquematizando isso, ó, eu sei que P é verdadeiro, eu sei que Q é verdadeiro. Logo, a negação de P é o oposto, é falso, assim como a negação de Q é o oposto, também é falso. As proposições R e S são falsas, ou seja, proposição R é falsa, proposição S também é falsa. Logo, a negação de R é o oposto, é uma verdade. E a negação de S é o oposto, é uma verdade. Pronto. Temos ali a definição do valor lógico de cada proposição simples que compõe as estruturas lógicas complexas e a partir de agora nós vamos ser criteriosos do início ao fim para encontrarmos o resultado correto na nossa análise, tá? E a gente não pode esquecer, primeiro, a gente resolve o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro dos colchetes, e depois o que está dentro das chaves. Tudo bem? Então vamos nessa. Na letra A, eu tenho P e Q, então R. Beleza. O valor de P, de acordo com o enunciado, é verdadeiro. O valor de Q também é verdadeiro. O valor de R é falso. Coloquei o valor lógico de cada proposição. O que eu faço? Agora a gente vai analisar os conectivos. Analisar cada um deles. E qual que a gente resolve primeiro? Na letra A, primeiro a conjunção. Porque primeiro eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. E aí você vai lembrar do comportamento desse conectivo, né? Vai lembrar que na conjunção, tudo V dá V.
Esse é o comportamento lógico da conjunção. E realmente, pessoal, dentro do parênteses, a proposição P e a proposição Q, elas são verdadeiras. Tá dando tudo V. Então ali, ó, o resultado é V, é verdadeiro. Beleza, professor, resolvi o parênteses, então eu risco o conectivo que eu acabei de analisar. E aqui a gente está percebendo que só falta um conectivo para a gente encerrar a nossa análise. Esse conectivo que falta é a condicional. E qual é o comportamento desse conectivo? Uma condicional, quando tem o antecedente verdadeiro e o consequente falso, ou seja, quando aparece a famosa Vera Fischer, o resultado final é falso. Esse é o comportamento lógico da condicional. E realmente, né, pessoal, o resultado do parênteses é verdadeiro. O antecedente é uma verdade. E o resultado da proposição R é falso. Então, nessa ordem está aparecendo Vera Fischer. Portanto, o resultado daquela estrutura lógica complexa é falso. Professor, mas eu nem achei tão complexo assim esse primeiro caso. Realmente, não é tão complexo assim, mas já exige um pouco mais do seu cuidado, da sua atenção. Afinal, ali, além de termos analisado dois conectivos lógicos, também tivemos o cuidado de resolver inicialmente o que estava dentro dos parênteses. Beleza? Agora vamos para a letra B para continuar fazendo esse nosso treinamento. Na letra B, eu tenho não S ou não P, sei somente C, Q e não R. Vamos lá. Colocando os valores lógicos, se S é falso, a negação de S é verdadeira. P é verdadeiro, a negação de P é falso. O valor de Q, de acordo com o enunciado, é uma verdade. Se R é falso, a negação de R é verdadeiro. Lembrando que primeiro a gente resolve o que está dentro dos parênteses. Então vamos nessa, resolver esse primeiro parênteses. Nele nós temos uma disjunção. Na disjunção, basta lembrar que tudo F dá F. Esse é o comportamento da disjunção. Pessoal, tá dando tudo F? Não. Então, o resultado daquela disjunção é uma verdade. Resolvi o primeiro parênteses, professor. Posso riscar o conectivo? Pode. Porque agora você vai resolver o outro parênteses, tá? E lá no outro parênteses nós temos uma conjunção. Lembrando que na conjunção, tudo V dá V. E realmente, ó, tá dando tudo V. Portanto, o resultado é verdadeiro. Segundo par de parênteses já analisado, portanto, a gente risca o conectivo que nós já fizemos a análise. E agora você está percebendo que falta só mais um conectivo para terminarmos a análise daquela estrutura lógica complexa. Beleza? Esse conectivo aí do meio que a gente tem para analisar é uma bicondicional. Pessoal, bicondicional rima com igual. Só será verdadeiro se os valores forem iguais entre si. E realmente, os valores dos resultados dos parênteses, eles são iguais entre si. Portanto, o resultado final dessa estrutura lógica da letra B é verdadeiro. Tranquilão? Agora vamos para a letra C, mais complexa ainda, né? Mas chama atenção porque na letra B nós analisamos 3 conectivos e 2 pares de parênteses, né? Letra C. Na letra C eu tenho P e não R ou S, então Q ou R e P. Esse é o nosso grande desafio, tá? Vamos observar o que vai acontecer para chegarmos à resposta correta. Vamos lá, pessoal. Colocando os valores de cada proposição, proposição P, verdadeiro. R é falso, não R
é verdadeiro. Proposição S, de acordo com o enunciado, é falsa. Proposição Q é verdadeiro. Proposição R é falsa. Proposição P é verdadeiro. Beleza, professor. E agora o que a gente vai fazer? O de sempre. Primeiro, a gente resolve o que está dentro do parênteses. Então, vamos nessa. Dentro do parênteses, aqui inicialmente nós temos uma disjunção. Lembrando que na disjunção tudo F dá F. Não está dando tudo F. Logo, o resultado daquele primeiro par de parênteses é verdadeiro. Analisei, professor, o que eu faço? Risque o conectivo, já está resolvido aquele par de parênteses, e agora nós vamos para o outro par de parênteses, que é o R e o P. Tá aqui, tá? E o que a gente tem para analisar agora é uma conjunção, lembrando que na conjunção, tudo V dá V. Tá dando tudo V? Não. Portanto, o resultado é falso. Terminou essa análise? Risca logo o seu conectivo para você não se perder, e nós já analisamos todos os parênteses daquela estrutura lógica complexa. E agora, qual será o nosso próximo passo? O nosso próximo passo é resolver o que está dentro dos colchetes. Então vamos lá. Analisando esse primeiro par de colchetes, a gente tem uma conjunção para analisar, e nessa conjunção, o valor de P é verdadeiro e o do resultado do parênteses também. Lembrando que na conjunção tudo V dá V, realmente está dando tudo V, portanto aqui ó, o resultado é verdadeiro. Beleza, significa dizer que o primeiro par de colchetes é uma verdade. Agora vamos ao outro. Olha só o que está acontecendo no outro. No outro, a gente tem uma disjunção. Uma disjunção que o valor da proposição Q é uma verdade e que o resultado do parênteses é uma falsidade. Lembrando que na disjunção tudo F dá F. Tá dando tudo F? Não. Então o resultado aqui ó, é verdadeiro. Beleza. O que está acontecendo é, o resultado do primeiro par de colchetes é verdadeiro, o resultado do segundo par de colchetes também é verdadeiro, e agora a gente só tem mais um conectivo para analisar, que foi o que sobrou, que é a seta para a direita, que é o famoso sim então. E você já sabe como é que funciona a análise do sim então, né? Se o antecedente, que é o que vem antes da seta para a direita, for verdadeiro, e o consequente, que é o que vem depois da seta para a direita, for falso, se acontecesse isso, a sua condicional seria falsa. Só que você está percebendo que antecedente e consequente são verdadeiros, ou seja, não está aparecendo aí para a gente a famosa Vera Fischer. Portanto, não tem como essa condicional ser falsa. Galera, essa condicional, ela será verdadeira. Beleza? Na letra D, para a gente fechar, até para poder colocar, né? Afinal, ainda não havia colocado. Vou colocar aqui, ó. Chaves. Vou colocar E, não S. Pronto. Temos uma estrutura lógica para poder analisar. Eu vou colocar isso aqui, ó, dentro do parênteses, tá? E nessa estrutura lógica, que é bem mais complexa, né? Precisamos ter atenção total para conseguirmos chegar ao resultado correto. Vamos lá. Primeiro passo. Resolvo o que está dentro dos parênteses. Mas de antemão já vou colocar os valores lógicos de cada proposição em si. Beleza? Por exemplo, se a proposição P é verdadeira, a negação de P
é falsa. Proposição R, de acordo com o enunciado, também é falsa. Proposição Q é uma verdade. Proposição R é uma falsidade. Negação de P. Se o P é verdadeiro, a negação de P é falso. Negação de Q. Se o Q é verdadeiro, a negação de Q é falso. Negação de S. Se S é falso, a negação de S é verdade. Próximo passo, professor. Resolva o que está dentro do parênteses. Então, vamos nessa. Começando a análise por esse par de parênteses. Nele eu tenho uma condicional. Já sei que se aparecer Vera Fischer, vai dar falso. Tá aparecendo Vera Fischer? Não. Lembrando também, porque toda hora isso cai em prova, toda condicional que começa com falso, eu já sei que será verdadeira. Já analisei o primeiro par de parênteses, risquei o conectivo e agora vou para o próximo parênteses, que na verdade já está analisado, né? Porque a negação de P, já havíamos colocado que o valor é falso, porque o P é verdadeiro, logo a negação é falso. Isso também já aconteceu com os demais parênteses, que era apenas a negação de determinada proposição. Portanto, perceba que todos os parênteses já foram analisados. Tudo bem? Próximo passo, resolva o que está dentro dos colchetes. Então, vamos nessa. Resolvendo o que está dentro desse primeiro par de colchetes, a gente tem aqui uma disjunção. Lembrando que na disjunção tudo F dá F. Está dando tudo F? Não, porque o valor do parênteses foi verdadeiro e o valor da proposição Q foi verdadeiro. Logo, deu tudo F? Não. Então, não tem como dar F. Portanto, o resultado aqui é verdadeiro. Risquei o conectivo, já analisei o primeiro par de colchetes, agora vamos para o outro par de colchetes. Detalhe importante. Esse colchete aqui eu acabei de perceber que está mal posicionado. Então, vamos posicioná-lo adequadamente. Vou botar ele aqui, ó. Pronto. E aqui chaves. Beleza. Resolvo o próximo par de colchetes. E assim nós temos uma disjunção para analisar, envolvendo a proposição R e a negação de P. Se é disjunção, basta lembrar que tudo F dá F. Realmente está dando tudo F, então o resultado é F. Já risquei aquele conectivo que já foi analisado, já analisei o segundo par de colchetes. Agora vamos ao terceiro par. Nele nós temos uma conjunção envolvendo a negação de Q e a negação de S. Lembrando que na conjunção, tudo V dá V. Tá dando tudo V? Não. Então não tem como o resultado ser verdadeiro. Logo, esse resultado será falso. Mais um conectivo analisado, a gente risca esse conectivo. Logo, terceiro par de parênteses, ou melhor, de colchetes já analisado. E não há mais pares de colchetes a analisar. Beleza? Então já resolvemos os parênteses, já resolvemos os colchetes. Agora, falta resolvermos o que está dentro das chaves. E ali eu destaco que eu tenho uma condicional para analisar nesse par de chaves, que o resultado do primeiro colchete foi falso e o do segundo também. E o que diz a condicional? A condicional diz que se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, o resultado final é falso. Ou seja, se der Vera Fischer, é falso. Tá dando Vera Fischer? Não. E nós já sabemos, né, que toda condicional que começa com falso, ela será, no final das contas, uma verdade. Beleza. Então, ó,
eu já analisei aquele conectivo, já analisei o que está dentro das chaves, então a gente risca e você está percebendo que falta apenas um conectivo para analisar. Esse conectivo faltante, né, aquele que está faltando para terminar a nossa análise, é ele que vai nos originar o resultado final. E nós temos ali uma bicondicional para analisar. Lembrando que bicondicional, representação, é uma dupla seta. E aí, pessoal, qual é a ideia da bicondicional? A bicondicional rima com igual, ou seja, só será verdadeira quando os valores forem iguais. E realmente, ó, o resultado do primeiro par de colchetes foi uma verdade e o resultado do par de chaves também foi uma verdade. Então, nessa bicondicional, os valores são iguais, logo, se os valores são iguais, o resultado final é verdadeiro. Beleza? Tranquilo? E assim, a gente termina mais uma aula agradecendo a sua companhia, desejando a você bons estudos e até a próxima.